Olá, amados, graça e paz. Prazer em se reunir como igreja mais uma vez aqui com vocês. Eu gostaria de iniciar pedindo para que vocês aí se inscrevam no canal, compartilhem, dê aí o like, para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho da graça de Deus em Cristo, que é o ministério do Espírito, que é as cartas de Paulo, né? E, gente, nesses últimos vídeos, né, desde o início, nós continuamos aqui falando para vocês sobre a antiga aliança, sobre a lei de Moisés, sobre o Evangelho, sobre Jesus de Nazaré, né? Dizendo que tudo isso os gentios não fizeram parte da lei de Moisés. A primeira aliança, nós, os gentios, não fazemos parte. A primeira aliança, que vai até João, a lei e os profetas duraram até João, Lucas 16:16. Então, gente, a gente sempre tenta, né, falar, sempre tá lembrando, porque as pessoas, os gentios, né, que infelizmente foi passado muito pouco para nós, ou praticamente nada, e as pessoas como eu era, né? Eu tô com 58 anos, eu tô com menos de um ano que eu conhecia a graça de Deus em Cristo. Eu não sabia quem eu era na Bíblia, gente. O evangélico, né? Ele não sabe quem é ele na Bíblia, que ele não sabe se localizar na Bíblia. Porque o evangélico, ele não lê Bíblia. Ele não lê, ele não procura entender. Ele simplesmente, ele se preocupa, né, em chegar na hora na igreja, para que o pastor, né, para que o pastor não se aborreça. Infelizmente, gente, infelizmente a verdade é essa. Então, gente, olha, nos vídeos anteriores aí, eu já falei para vocês que a Bíblia, ela fala de duas alianças, que é o Primeiro Testamento e o Segundo. O Primeiro Testamento, né? O Primeiro Testamento é somente para Israel, é somente para o povo judeu, tá? O Primeiro Testamento. O Primeiro Testamento se refere à lei de Moisés e os profetas, que foi, porque tudo isso, gente, já foi cumprido. Toda a Bíblia já foi cumprida 100%, toda. Então, amados, o Antigo Testamento, a antiga aliança, o primeiro pacto, foi somente para os judeus, gente. Entende? Foi só para Israel, gente. Né? Que vai até João. E Deus, ele se manifestou primeiro para os judeus. Nós, que somos o gentio, o que é o gentio? Já expliquei, todo vídeo eu explico. Gentio são todas as nações do mundo, com exceção de Israel, gente. Então você, brasileiro, você é gentio. Você está fora da primeira aliança e você está fora da lei de Moisés, gente. E os cães gulosos, os pastores, eles só pregam a lei de Moisés, gente. Como é que se pode... Você pode receber uma coisa que nunca foi para tu, amado. Nunca foi para você, gente. A lei de Moisés foi para os judeus. Foi para os judeus. Porque os judeus, eles não cumpriram a lei, não puderam cumprir. Eles foram transgressor da lei. E Deus teve que se manifestar em sangue, como Jesus de Nazaré, né? Ele se revestiu de carne e habitou entre os homens, gente. Tá aqui em Gálatas 4:4, olha. Deixa eu ler para vocês aqui, para começar, gente. Ainda
Por que a gente insiste nisso aqui? Porque vocês não saem da lei, amado. Vocês não saem da lei. E agora, sabe o que o cão guloso está fazendo? Ele está pregando as duas coisas. Ele está pregando a lei dizendo que está na graça, gente. E na lei não tem graça, e na graça não tem lei, gente. Porque a lei é o primeiro testamento, gente. É a antiga aliança. E a graça de Deus e Cristo é o ministério do Espírito. É a segunda aliança, onde tem um único evangelho, que é a graça de Deus em Cristo, que vai de Romanos a Hebreus. Entende? Você não pode estar na lei e dizer que... Aliás, nem na lei você não está, né? Porque você não pode estar numa coisa que acabou, que foi abolida. Romanos 10:4, gente, o fim da lei é Cristo. O problema de vocês é que a gente lê a Bíblia, mostra aqui, e vocês dizem que é mentira, gente. Porque o cão guloso, o pastor de vocês, não pregou. Se o cão guloso, se o pastor de vocês pregasse, como vocês não servem a Deus, vocês servem a homens, aí vocês diziam, esse homem é uma bênção. Mas ele não vai pregar nunca, amado. Ele não vai pregar nunca. Sabe por quê? Porque na graça de Deus não tem roubo, né? Na graça de Deus não tem roubo. Na graça de Deus em Cristo não tem batismo em água. Isso era a sombra vidoura, é lei, foi lei, que Deus já cumpriu. Ele se batizou, gente, porque ele estava no cumprimento da lei. E o teu cão de guloso manda tu se batizar, chamando ele de mentiroso e dizendo que o batismo do Espírito Santo é mentira. É isso que vocês fazem. Então, amado, a graça de Deus em Cristo é uma única doutrina onde só existe o homem e Deus, gente. Só existe o Filho de Deus e ele, e é espiritual, gente. Entende? A igreja de Deus sois vós, porque você está no ministério do Espírito. Agora ele habita em ti, gente. Eu tento explicar isso para vocês, mas vocês não dão ouvido, porque vocês não querem sair do engano. Vocês, quando você prega isso aqui, vocês dizem que é mentira, gente. Então, olha, eu vou ler para vocês aqui, que vocês vão dizer que é mentira. Gálatas 4:4, olha. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Aqui vocês têm que entender que Jesus, que Deus, ele não casou com ninguém, gente, para ter filho. Vocês têm que entender que isso aqui é uma manifestação de Deus, gente. No começo ele era espírito, aqui ele se manifestou em carne, gente. Deus, ele não casou com ninguém para ter filho. E ele sendo filho, ele não pode ser pai. E ele sendo pai, não pode ser filho, gente. Então aqui é uma manifestação. Vocês têm que entender isso e deixar de chamar Jesus de mentiroso e ficar discutindo com ele, gente. A gente mostra isso aqui para vocês e vocês dizem que é mentira. Aí vocês têm o Deus Pai, vocês têm o Deus Filho, vocês têm o Espírito Santo, vocês têm 3 Deus, gente. Que é o que o pastor fala para vocês. E cobra até o dízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês precisam entender, gente. Olha, vocês têm que discernir as coisas espiritualmente, gente. Enquanto você entender pão como pão da padaria, como uma coisa física, vocês não vão entender isso aqui, gente. O nosso pão, o pão aqui é isso aqui, olha, a Bíblia. O nosso pão aqui é Cristo, é a graça de Deus em Cristo, gente. Esse é o nosso pão. Esse é o nosso pastor, esse é o nosso santuário. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas vocês têm que sair, que entender que a lei era física. A lei era tudo coisa visível, pegável, palpável. A lei era 613 mandamentos e ordenanças, que não foi para o gentio, foi para o judeu, mas E o cão guloso trouxeram vocês para a lei e vocês não saíram mais da lei, porque não tem entendimento, gente. Olha,
Para vocês saírem da lei, vocês teriam que respeitar, sabe quem? O dono do mundo, que vocês não respeitam. Porque se vocês lessem isso aqui, olha, ou vocês são tão inteligentes assim, que não sabem o que é o fim de uma coisa, gente. Hein? Vocês não sabem o que é o fim de uma coisa, não, gente. Olha, Romanos, gente, olha. Romanos 10:4, olha, gente. Aqui, ó. Romanos 10:4, olha. Porque o fim da lei, gente, é Cristo. O fim da lei foi Cristo, gente. O ressuscitado, ele pôs a lei. O Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, ele se revestiu de carne no cumprimento da lei dos profetas, gente. Coisa que nós não podemos cumprir, gente. Ele se manifestou em carne e cumpriu tudo aquilo que foi impossível o homem cumprir, gente. Ele cumpriu no nosso lugar. E vocês dizem que é mentira. E o cão guloso manda vocês fazerem, gente. O que ele já fez e aboliu. Ele pôs sim a lei, gente. E para que foi que ele pôs sim a lei, gente? Para justificar, para a justiça de todo aquele que crê, gente. Porque o homem, ele não conseguiu se justificar através da lei, porque ele passou a ser transgressor da lei, gente. Porque era 613 mandamentos. Como é que vocês não têm entendimento, gente, de estar na lei e o pastor manda vocês fazer só as coisas que mantém o engano, a roubalheira dele, gente? Olha, a lei de Moisés dizia que o homem, quando ele nascesse, no 8º dia, ele tinha que circuncidar, gente. Vocês têm algum filho macho circuncidado, gente, ao 8º dia? Vocês têm que mandar circuncidar os filhos de vocês, gente. A circuncisão, né, era o filho dos judeus, né? Para cumprir a lei, eles tinham que circuncidar. Jesus de Nazaré, ele foi circuncidado ao 8º dia, gente. Porque ele era judeu, ele nasceu sob a lei. Como é que vocês não entendem isso? Vocês estão de brincadeira, gente. Vocês não entendem isso aqui? Vocês têm algum filho circuncidado, gente? Vocês têm algum filho circuncidado? Vocês têm algum filho ou vocês com a mão furada? Porque o pastor disse que tem que fazer tudo que Jesus fez. Vocês já tomaram vinagre. Vocês já levaram uma surra. Vocês já foram, algum de vocês já foram para o madeiro. Porque tudo isso aconteceu com Jesus, gente. Vocês fazem as coisas que o pastor disse que Jesus se batizou, vocês têm que se batizar, rapaz. Jesus se batizou, cão guloso, porque ele estava no cumprimento da lei. Tudo que ele fez é porque ele estava no cumprimento da lei dos judeus, cara. Que eles não puderam cumprir a lei, eles não conseguiram cumprir a lei. A mulher lá que foi pega em adultério, a lei diz que a mulher tem que ser apedrejada, gente. Vocês já foram, vários de vocês, cães gulosos, peguem em adultério. Quem foi que apedrejou vocês? Vocês estão na lei? Vocês têm que ser apedrejados também, amado. Vocês estão na lei, vocês têm que cumprir tudo que está na lei, os 613 mandamentos e ordenanças, vocês têm que cumprir. Entende como é que vocês não conseguem entender isso, rapaz? Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, ele se manifestou de carne e ele cumpriu a lei, porque os judeus não podem cumprir, não é para vocês não, cara. Deixa de ser metido, a lei não é para vocês não. A lei foi para os judeus, gente. Vocês, é porque vocês vivem assim, cara, vocês vivem boiando na água, sem afundar, gente. A verdade é essa. Vocês não sabem o que é lei. Vocês não sabem o que é lei de Moisés. Vocês não sabem o que é graça. Vocês não sabem o que é o Cristo ressuscitado. Vocês não sabem o que é Jesus de Nazaré. Vocês misturam as coisas todas. E quando você vai dar o entendimento para vocês dizem que tudo é mentira. Porque vocês não servem a Deus, vocês servem a homem. Vocês defendem, cara. Vocês defendem a sinagoga de vocês, é o que vocês defendem. Vocês não querem trair o pastor, como eu falei, mas vocês traem a Deus, vocês traem o evangelho de Cristo, gente. Olha, gente,
todo esse Antigo Testamento aqui, tá? Que a lei e os profetas duraram até João, que vocês vão dizer que é mentira, que a gente diz aqui, né? Lucas 16, a lei e os profetas duraram até João. Vocês não sabem o que uma coisa tem durabilidade não, gente. A lei e os profetas duraram até João, gente. E em João 19, 28, 29 e 30, ele, Jesus de Nazaré, o próprio Deus falou, está consumado, macho. Tu não sabe o que é uma coisa estar consumada não, gente. Vocês são tão inteligentes assim que não sabem o que é estar consumado. Estar consumado é que acabou, gente. Que acabou, que na cruz ali acabou, gente. Como é que vocês querem fazer uma coisa que já foi cumprida por outra pessoa? Vocês estão atrasados, gente. Vocês, juntamente com esse teu cão guloso aí, vocês estão atrasados, gente. Vocês querendo cumprir a lei, querendo viver na lei. Jesus de Nazaré veio no cumprimento da lei dos profetas, canela de fogo. E lá na cruz ele falou, está consumado, gente. Olha, eu vou ler aqui, olha. Gálatas 4:4, olha. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui é uma manifestação, tá? Eu já expliquei. 5, para resgatar o que estavam sob a lei, olha. Ele, além de ter cumprido a lei, de ter vindo para cumprir a lei, vocês não são doidos, tá aqui, olha. Para resgatar o que estava sob a lei. E quem é que estava sob a lei, gente? Quem estava sob a lei há mais de 2000 anos atrás, e vocês estão atrasados, é muito, eram os judeus, gente. Os judeus, nós somos gentios, nós não entramos na primeira aliança. E a primeira aliança vai até João. A lei e os profetas duraram até João, gente. Esses cão gulosos aí enganam vocês, dizendo que Mateus, Marcos, Lucas e João, dizendo que é Novo Testamento. Gente, o que dá origem, né, ao Novo Testamento é a morte do testador, gente. E em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, Jesus de Nazaré, o testador, ele está vivo. O Novo Testamento é a partir de Romanos, gente, de Romanos a Hebreus, que já é do Cristo ressuscitado, do Cristo espiritual, do Deus mesmo, como era no início, gente. É o ministério do Espírito. Haverá tempo em que meus verdadeiros adoradores adorarão somente em espírito e verdade. Isso aconteceu nos anos 70, depois da queda do santuário lá em Jerusalém, que os cães gulosos estão construindo outros aí com dinheiro de vocês, né? Mas eles podem construir 50 santuários, 50 templos, igreja, o que quiser. Porque Deus, ele não ministra em santuário feita por mão de homem. Por quê? Porque agora a igreja somos nós, ele ministra em nós. Nós somos o templo dele. Ele pode ir lá construir 50 templos, né? Eles podem botar 50 bilhões de pessoas lá dentro, mas Deus não está lá. Deus não está lá. Lá eles têm tudo, eles têm estatuto, eles têm proibições, eles têm roubo, mas não tem Cristo, gente. E vocês, juntamente com eles, vocês também não têm Cristo. Entende? Vocês têm engano. E até vocês entenderem isso aqui, e sair da mão dos homens, e vir para Deus, para o Cristo ressuscitado, que está de Romanos a Hebreu, onde não tem que fazer nada, porque ele já veio no cumprimento de tudo. E nós, os gentios, nós fomos alcançados depois da cruz. Depois da cruz, no Novo Testamento, olha. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, olha. Em Romanos 8:1, ó. Que o cão guloso não prega isso aqui para vocês não, ó. Romanos 8:1, ó. Agora quando? Na graça, gente.
Agora quando? Na segunda aliança. Agora quando? No Novo Testamento. Agora quando? No Cristo ressuscitado. No Cristo espiritual, como foi no começo. Onde nós somos a morada dele. Olha aqui, olha. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, gente. Então, os que estão em Cristo Jesus, ele está dizendo aqui que não tem nenhuma condenação, gente. Como é que vocês não recebem uma palavra dessa aqui e vocês vão para a tua igreja, né? Porque a igreja é só uma, é a de Cristo, tá? Eis que digo que és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, uma igreja só, que és tu, a igreja de Cristo. Cada um de nós somos um membro da igreja de Cristo, gente. Entende? Porque o nosso santuário é Cristo, gente. Nosso santuário é Cristo. Então, olha, agora, pois, já Romanos 8:1, viu? Romanos 8:1. Eu sei que vocês não vão nem dizer, não vão nem olhar. Vocês não vão olhar porque vocês não lêem Bíblia e vocês dizem logo que é mentira. Mas a minha função aqui é pregar aquilo que eu recebi para mim de graça. E eu estou repassando de graça. E ai de mim se não passar. Entende? Porque enquanto vocês temem o pastor, eu temo é a Cristo. Eu temo é a Deus. Entende? Então, olha. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, gente, quem está em Cristo Jesus, quem está na nova aliança, quem tá no Novo Testamento, quem está em Paulo, nas cartas de Paulo, nenhuma condenação há, está dizendo aqui. Por que vocês vão para a igreja quando chegar lá, o cara, para mostrar serviço, né, o cão guloso, ele primeiro começa dizendo que tem gente lá que está com demônio, que está com Satanás, que isso daí, esse demônio espiritual, só quem tem esse diabo, esse demônio, esse Satanás, né, é vocês, tá? Só quem tem isso aí é vocês, porque aqui na Bíblia, o único espírito que existe aqui na Bíblia, tá? Em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre o vazio do mundo. Então, esse diabo aí é só de vocês, viu? Esse diabo aí, nós não recebemos não, tá? Diabo espiritual, meu amado, só que existe é na igreja de vocês. Porque aqui na Bíblia, diabo é outra coisa. Entende? Eu vou só dar um exemplo para vocês aqui. Jesus de Nazaré, ele falou para os discípulos dele lá, que ele tinha escolhido dentre eles lá 12 discípulos, e um deles era o diabo, gente. E ele estava se dirigindo a quê? Ele estava se dirigindo a um espírito, ou ele estava se dirigindo a carne de Judas, ao Judas físico, ao Judas terreno? Claro que é terreno, né? Então aí já derruba essa mentira do teu pastor, que vocês morrem de medo do diabo dele aí, que só tem para vocês, né? Então, olha, Jesus de Nazaré disse para Pedro, eu vim, Pedro, para sofrer, eu vim, Pedro, para ser entregue aos cães gulosos. Da época já eram os cães gulosos, esse mesmo de vocês. Eu vim para sofrer, para apanhar na cara, para receber coroa de espinho, né? Eu vim para tudo isso, Pedro. Pedro estava igual a vocês, vendo só as coisas da carne, né? Entende? Então Pedro disse que nada disso te aconteça, Senhor. Que nada disso te aconteça. Então Jesus de Nazaré falou para ele: arreda, Satanás, pois tu está contra os desígnios de Deus, como vocês estão contra. Então, Pedro era Satanás? Não, Pedro era um discípulo dele também.
Então vocês ficam pensando nisso aí e vocês continuam nessa mentira aí com medo de um diabo que não existe, capeta, satanás, isso tudo é invenção desse cão guloso aí. Essa Bíblia aqui, ela não foi escrita em português e não foi escrita por nenhum brasileiro não, gente. Essa Bíblia aqui, toda ela foi escrita pelos judeus. E determinadas palavras, ou mais as palavras relacionadas ao hebraico, não é a mesma coisa do português não, gente. Vocês vão pensando nisso aí, que depois eu vou explicar isso aí para vocês, que vocês vão dizer que é mentira também. Entende? Então aqui está dizendo que agora na graça, na segunda aliança, olha, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não tem condenação para quem está em Cristo Jesus, e o pastor leva vocês para o ministério da morte, que foi a lei de Moisés, né? O ministério de condenação e morte, então vocês só recebem desse cão guloso aí ameaça, né? Ameaça, diz que vocês têm o capeta, vocês têm o satanás, que vocês são ladrão, que vocês estão roubando a Deus, tá entendendo? Disse que o devorador, se tu atrasar, vai o devorador na tua casa, que eu já expliquei 50 vezes que o devorador, que esse cão guloso inventou aí, que ele diz que é o diabo, esse diabo aí é ele. Esse diabo aí é ele. Que é o opositor. O diabo, eu vou logo adiantar aqui, o diabo é o opositor, é quem está contra as coisas de Deus. Vocês são tudo opositor, né? Porque a gente fala para vocês e vocês não aceitam, né? Então, vocês são opositores, né? Do hebraico, vocês são o diabo. Do hebraico, vocês são o diabo, vocês são opositor, porque vocês estão contra o evangelho da graça de Deus. Você mostra aqui na Bíblia e vocês dizem que é mentira. E o cara acusa vocês de tudo no mundo e não prega isso aqui para vocês, ora. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vocês não estão em Cristo Jesus, vocês estão na lei de Moisés. Vocês estão no ministério de condenação e morte, onde vocês precisam do pastor até para tirar piolho. Entende? Porque na lei de Moisés que não foi para vocês, na lei de Moisés que foi para os judeus, que eu já expliquei 50 mil vezes, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano com sangue de bodes e de touro para pedir pelos pecados primeiro dele e depois do povo, dos judeus, do povo de Israel. Se vocês forem de lá, né, gente? Então, gente, aqui no 2 diz assim, olha, porque a lei do Espírito, ó, a lei do Espírito, meu amado, a lei do Espírito é o Cristo ressuscitado, é o Espírito Santo, gente. Porque a lei do Espírito da vida, olha, qual é o Espírito que dá vida, gente? Qual é? Só Deus, meu amado. Só Deus, meu amado. Que já nos deu vida. Nós já estamos ressuscitados juntamente com Ele. Que eu nem adianta falar isso para vocês, não, porque vocês não vão entender, não. Está ressuscitado com Ele é no Espírito. Tudo aqui é espiritual, gente. Entende? Nós já estamos ressuscitados juntamente com Ele, gente. O que está faltando para nós ir ao encontro dEle? Que vocês estão esperando Ele voltar? Está faltando tu morrer, macho. Na hora que tu morrer, se tu for um eleito dele, desde o antes da fundação do mundo, que esse teu cão guloso aí disse também, que vocês vão para a igreja aceitar Jesus, é outra mentira também, que lá em Efésios 1,4 diz assim, olha, Ele nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo, amado. Por que ele te escolheu desde antes da fundação do mundo? Antes da fundação do mundo, você já existia? Claro que não, meu amado. E o que foi que ele escolheu? O Espírito que habita dentro dessa tua carne, gente. Dentro desse teu corpo físico, gente. Porque Deus não é teu pai. Já falei várias vezes. O teu pai é o marido da tua mãe, que se apaixonou por ela, casou, foi para a lua de mel e saiu essa beleza aí. Entende, gente? Deus, ele é pai dos espíritos, gente. Vocês têm que discernir as coisas espirituais, porque senão vocês não vão chegar a lugar nenhum.
Então ele diz aqui, olha, no Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, olha, te livrou da lei do pecado e da morte, gente. O que era a lei do pecado e da morte? A lei de Moisés, que não foi para vocês, né? E vocês, gaiato, entram nas casas dos outros e quer fazer os afazeres da casa dos outros. A lei de Moisés não veio para tu não, amado. Já te falei. E Deus, o dono do mundo, ele já pôs sim a lei, macho. Como é que vocês são tão ousados desse jeito, macho? Vocês são ousados, gente. Vocês são muito ousados. Juntamente com esse teu cão guloso aí, vocês são ousados demais. O dono do mundo veio e cumpriu a lei e falou na cruz, está consumado. E a lei não foi para vocês, a lei foi para os judeus, para Israel, gente. E vocês são tão ousados desse jeito, vocês chamam o dono do mundo de mentiroso, gente. E diz que o fim na lei não é Cristo e vocês vivem na lei, gente. Vocês vivem na lei não, vocês vivem no engano, porque a lei não existe mais. Como é que a lei pode existir se já foi cumprida e abolida, gente? Vocês são tão inteligentes desse jeito que não conseguem entender isso. Então diz aqui no 3, olha, continuando, porque o que for impossível à lei, ó, olha aqui o que foi impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho, em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, gente, olha, a lei de Moisés, os judeus não puderam cumprir a lei, gente. Não, pela carne, né? Eles não conseguiram cumprir a lei, gente. Porque a lei era, as pessoas tinham que fazer para que Deus se manifestasse, gente. Quando a mulher foi pegue lá no adultério, os caras chegaram para Jesus de Nazaré e disse: a nossa lei diz que quando a mulher é pegue em adultério, tem que mandar apedrejar. Eles fizeram isso já querendo que Deus que Deus dissesse que eles não podiam fazer isso, que era para Jesus de Nazaré se tornar transgressor da lei e eles apedrejar os dois. Eles fizeram isso aí num teste com Jesus de Nazaré, os cães gulosos, né? Então, Jesus de Nazaré, que era Deus mesmo, ele disse: se nenhum de vocês não tiver pecado, vocês atiram a primeira pedra. Saiu pela tangente, pela inteligência. E aí, cada um jogou a pedra e foi embora. Então, gente, não dá para vocês entenderem isso, gente. E aqui no 4 ele disse, olha, ele condenou na carne o pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado. Olha, no 4 ele diz, a fim de que o preceito da lei, olha, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, olha, mas segundo o Espírito. Nós andamos segundo o Espírito, meu amado. Nós não tem nada a ver com coisa de carne, meu amado. Pão com suco é para carne, gente, para dar dor de barriga. Batismo nas águas é para tirar soreto, para tirar sujo, para tirar calor. Isso é coisa da lei que ele cumpriu e aboliu, gente. Você não entende isso, não? Santa Ceia não existe nem essa palavra aqui, é Páscoa. Jesus de Nazaré estava no cumprimento da Páscoa porque estava cumprindo a lei de Moisés. E vocês inventaram a palavra Santa Ceia, que não existe aqui na Bíblia. Não existe essa palavra na Bíblia, gente. E vocês comem pão e comem suco, gente, que não serve de nada. Então, gente, vocês sustentam esse engano e vivem nesse engano, gente. Porque vocês não sabem distinguir o que é lei e o que é graça e o que é desgraça. E vocês vivem nessa coisa aí que ninguém sabe nem o que é. Não dá nem para dizer o que é. Porque a lei não existe mais. E vocês fizeram a lei para vocês mesmos, usando a Bíblia. Né? Um pouco de fermento,
leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Pergunta para esse cão guloso aí. Pergunta para ele explicar no primeiro engano que tiver, que isso não é culto. Isso aí não é culto não, gente. Isso aí é engano. Então, no próximo engano que você tiver, pergunta para o teu pastor o que significa um pouco de fermento leveda toda a massa. Entende? Ele não pode nem responder. Primeiro, se ele responder certo, você tem que perguntar para ele, e como é que nós estamos na lei e estamos na graça? Que é uma desgraça. Que ele não vai responder, que ele não sabe o que é. Um pouco de fermento leveda toda a massa, gente. É você pegar e tá na lei que não existe mais, tá no Antigo Testamento pregando Jesus de Nazaré, né? Que é o que vocês sabem, vocês não sabem nem o que está fazendo. E dizendo que está na graça, que é o que vocês dizem também. Então vocês mistura a lei com a graça, que é igual a uma desgraça, e que vocês estão levedando a massa. E o que é a massa? A massa somos nós. A massa são os ouvintes da palavra. Então vocês estão levedando a massa. Não se pode colocar vinho novo em odres velho, e nem odres velho em vinhos novos. Porque vai romper os odres. Que vinho, gente, significa uma doutrina. E odres, a outra doutrina. Entende, gente? Vinhos novos é a graça de Deus em Cristo, que é o ministério do Espírito, que é o único evangelho que existe na Bíblia. Vinhos novos. E odres velho, Antigo Testamento, gente. A lei de Moisés, que não existe mais. Entende? Então vocês estão na lei de Moisés, que Deus cumpriu, e que em Romanos 10,4 o fim da lei é Cristo. E a antiga aliança, que eu já expliquei para vocês, que também foi abolida, gente. A antiga aliança foi toda abolida. Claro, se a lei e os profetas duraram até João, se Deus teve que se revestir de carne para cumprir a lei e os profetas, e a lei e os profetas se refere ao Antigo Testamento, né? E para ser introduzido a segunda aliança, né, ele tinha que cumprir a primeira aliança e abolir. Então ele removeu a primeira aliança, porque a primeira aliança era com defeito, gente. A primeira aliança era com defeito, e o homem não pôde se chegar a lugar nenhum. Deus mesmo fez tudo, gente. Deus fez tudo no Primeiro Testamento e no Segundo Testamento. E um cão guloso desse aí, que quer ser doutor, né? O cara quer fazer uma coisa que Deus já fez. A primeira aliança o homem não pôde cumprir, e ele cumpriu. A segunda aliança, nós fomos justificados pela graça de Deus em Cristo, né? A graça de Deus em Cristo, meu amado, é um ministério. É o ministério do Espírito, onde tudo foi de graça. E você vive pela fé. O justo viverá pela fé, gente. Não é possível que você não entenda um negócio desse. Então, gente, olha. Aqui, ele diz aqui, olha. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, gente. Andar no Espírito, o que é andar no Espírito? É estar em Cristo, é estar na nova aliança, é estar nas cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Andar no Espírito é não comer pão, é não comer suco, é não comer nada palpável, gente. É viver pela fé naquilo que Deus fez por nós na cruz, gente. Que está de Romanos a Hebreus. Negócio tão bom desse, gente, vocês não conseguem entender. Onde você tem que viver só pela fé do Todo-Poderoso. Você imagina você ter fé no Todo-Poderoso, você não temer nada, gente. Você não teme nada, porque aqui está dizendo que quem está em Cristo Jesus já é uma nova criatura, gente. Paulo disse lá em Gálatas, Gálatas 2:20,
né? Quem está em Cristo, nova criatura é, né? Não anula a graça de Deus, que eu vou ler para vocês isso aqui futuramente. Então, gente, aqui no 5 diz assim, olha, porque os que se inclinam para a carne, que é vocês, o que é se inclinar para a carne? É estar fazendo as coisas que são obras mortas, são coisas que fazia parte da lei de Moisés, né? Mandamentos e ordenança, e que você não é justificado mais por essas obras, gente. Então tá na carne e você tá na lei. Então ele diz, olha, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, olha. O negócio de vocês, olha, é pão com suco. Vocês estão cogitando coisas da carne. É pão com suco, é subir monte, descer monte, tomar banho nas águas, né? O que mais? Dar dízimo, né? Mentir, dizer que Deus está falando contigo. Isso aí é a pior mentira que vocês fazem, porque a palavra diz aqui que quem está falando em línguas está falando com Deus. Você é Deus, macho. Como é que o cão guloso está falando para vocês, se quem fala em língua está falando com Deus? Falando com Deus, gente. Ninguém fala com Deus. Isso é outra mentira também. Então, gente, olha, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, gente. E o que é se inclinar para as coisas do Espírito? É você viver pela fé, só isso, mais nada. Você viver pela fé, você está se inclinando para as coisas do Espírito, gente. Simples assim, gente. É simples assim. Então, amado, aqui em Gálatas, 2:20, né? Gálatas 2:20 diz assim, olha, logo, Paulo aqui, ó, falando aos Gálatas, falando com os gentios, que é você e que são todas as nações do mundo, menos Israel. Então, olha, Gálatas 2:20, olha, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, olha, e assim mesmo se entregou por mim, gente. E no 21, Paulo diz assim, olha, no 21 Paulo diz assim, olha, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, que é o que vocês dizem, segue-se que morreu Cristo em vão, olha. Então, gente, olha, Paulo está explicando aqui que ele não anula a graça de Deus, porque não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei de Moisés, que é onde vocês estão, segue-se que morreu Cristo em vão. Ó. Então vocês se mantêm na lei, vocês estão anulando a cruz de Cristo, vocês estão sendo inimigo de Deus, e vocês estão dizendo que Deus, ele morreu em vão, macho. Dizendo que Cristo morreu em vão. Então não faça isso, não anule a graça de Deus. A graça de Deus, gente, eu já expliquei para vocês, é o ministério do Espírito. Se você
diz que isso aqui tudo é mentira, né? E que você quer estar na lei, porque o cão guloso te levou, a lei que não existe mais, a lei que foi cumprida e abolida, vocês estão anulando a graça de Deus. Vocês estão dizendo que ele morreu em vão. Então, gente, vocês precisam pensar nisso aqui, porque isso aqui é muito sério. Entende, gente? Então, olha, aqui ainda, em Gálatas 16, olha, Gálatas 2,16, ainda falando, explicando sobre a lei, ele diz assim, olha, preste atenção, ó, sabendo contudo que o homem, olha aí, gente, olha aqui, ó, manda o teu pastor pregar isso aqui para tu, amado. Olha, Gálatas 2,16, olha, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, aqui está se referindo a toda a humanidade, gente. Toda a humanidade. Entende? Isso aqui tá se referindo a toda a humanidade. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Entende, gente? Aqui está incluindo todos os povos do mundo, todas as nações do mundo. Sabendo, porque ninguém, gente, foi justificado pela obra da lei, gente. A lei veio para os judeus não foram justificados pela lei, porque se tornaram transgressor, porque não cumpriram toda a lei. Deus se manifestou em carne para cumprir a lei, e vocês vivem numa burrice dessa daí, na lei, cara. Será possível, gente? Tá na lei, gente, tá na lei. Eu vou explicar para vocês assim, de uma maneira mais simples, tá? De uma maneira mais simples para vocês tentarem entender e começar a fazer pergunta para esse cão guloso aí. Olha, tá na lei significa o cão guloso pregar de João para trás. Ele fazer as coisas que tá de João para trás e botar vocês nesse evangelho aí que não existe mais, que era o evangelho do reino de Deus, que foi para os judeus. O evangelho do reino de Deus foi para os judeus, gente. Que é o evangelho de Jesus de Nazaré. Entende, gente? Então, gente, eu estou explicando para vocês da maneira mais simples, para vocês começarem a discernir, a pensar o que é lei de Moisés, que vocês não sabem o que é a lei de Moisés, mas eu vou tentar simplificar. A lei de Moisés, você chegar nessa sinagoga aí, esse cão guloso, se ele começar a mandar tu abrir, mandar tu abrir em Deuteronômio, Êxodo, Levítico, tá entendendo, gente? E continuar, 1 Reis, 2 Reis, tá entendendo, gente? Mulher do fluxo de sangue, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se ele abrir isso daí para vocês mandam ele fechar, gente. Manda fechar. Porque isso daí é a lei de Moisés, é o Antigo Testamento, que na cruz ele cumpriu. Ele cumpriu a lei e os mandamentos. Ele cumpriu a lei e os profetas. Ele cumpriu todo o Antigo Testamento. Então, se esse cão guloso aí chamar vocês para um culto, e se ele abrir o Antigo Testamento, que vai de João para trás, vocês se levantam e vão embora. Porque só existe um único evangelho aqui na Bíblia, gente. É de Romanos a Hebreu, é o Cristo ressuscitado. Esse evangelho já tem aqui nessa Bíblia, na Bíblia de vocês. Entende? Que é o único evangelho que tem validade para sempre e para toda a humanidade. Tá entendendo? Já está com mais de 2000 anos, gente. Que esse evangelho está aqui e esses cães gulosos aí não pregam. Porque na lei de Moisés tinha sacrifício, tinha o dízimo, que era alimento. Que esses cães gulosos aí estão com essa sinagoga dele aí cheia de cartão de crédito, roubando de todo jeito, e vocês fazendo parte dessa mentira aí. Vocês são cúmplices, gente. Vocês são cúmplices desse engano.
E vocês não querem sair fora disso aí de jeito nenhum, porque vocês não querem ter o entendimento. Então, olha, para simplificar, a lei e os profetas, eu vou abrir aqui, olha, eu vou até sair daqui do que eu estava falando, e vou abrir para vocês aqui, Lucas 16, olha. Lucas 16, a lei de Moisés, que foi para os judeus, que não foi para tu, que não foi para mim, que não foi para os brasileiros, que não foi para nenhuma nação do mundo, e com exceção de Israel, a lei, gente, a lei de Moisés foi só para Israel. A lei e os profetas duraram até João. Então, gente, a partir de João não tem mais profeta e não tem mais lei. Que esses cangulosos aí dizem que eles são profetas. E eis que Deus está me falando aqui que tem uma irmã aqui que está grávida, esse menino é do capeta. E você recebe isso daí. Eis que Deus está me dizendo aqui que aqui tem um rapaz aqui que está desempregado e a conta de luz dele está atrasada e o dízimo dele está atrasado. Um cão guloso desse está com 500 mil pessoas, 10 mil pessoas dentro da igreja e Deus está dizendo para ele que tem uma pessoa desempregada. E você recebe um reggae desse, uma mentira dessa, gente. Entende, gente? Então, olha, a lei e os profetas vigoraram. Vigorar o que é, gente? É durar, é ter durabilidade. Entende? Tu vai chegar numa bodega, a bicha lá é 31 de dezembro, né? E tu já tá em 15 de janeiro. Aquilo ali venceu, amado. Vigorou até dia 31 de dezembro, gente. A lei e os profetas duraram até João, vigoraram até João. Então, João ainda é lei, macho. Sai fora, meu amado. Que isso daí já foi cumprido já por Deus. Ele se manifestou de carne no cumprimento da lei dos profetas. Esse cão guloso tem que abrir a Bíblia para vocês aí, né? Se ele quisesse ser um pregador, se ele quisesse ser um filho de Deus e quisesse admoestar vocês, ele tinha que abrir a partir de Romanos, gente. Entendeu? Então isso aí são os enganadores. São os enganadores. E vocês são enganados porque vocês não servem a Deus, vocês servem a eles. Os enganadores, vocês sentem prazer. Vocês sentem prazer em ser enganado, gente. Entende? Eu vou terminar isso daqui lendo uma coisa para vocês aqui, que vocês vão dizer também que é mentira. Olha, Romanos 2,14, olha. Quando, pois, os gentios... Quem são os gentios? Os gentios são todas as nações do mundo, menos Israel. Então você é gentil. Preste atenção aqui, ó. Quando, pois, os gentios que não tem lei, ó, tu não tem lei, cara. Deixa de ser metido. A lei não é pra tu, não. Tu é gentil, gente. A Bíblia fala de dois povos, gente. Os judeus e os gentios, gente. O judeu é só o povo de lá. O povo de Jerusalém. Você é de Jerusalém? A lei de Moisés veio para eles lá, não é para tu não, cara. Quando, pois, os gentios que não têm lei, olha, vocês não têm lei, mas vocês procedem de natureza, de conformidade com a lei. Vocês estão procedendo de conformidade com a lei. Aí diz aqui, ó, não tendo lei, vocês servem de lei para vocês mesmos. Está aqui, olha, Romanos 2,14. Entende? Então, isso que vocês fazem aí nessa arapuca de vocês, o que vocês fazem nessas arapucas aí, não tem nada com Deus. Nada. Está dizendo aqui, ó. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo vocês, gentil, lei, a lei servem, aliás, não tendo lei, serve eles, vocês, né, de lei para si mesmo. Então não tem nada a ver com Deus o que vocês fazem aí. Vocês acham que é canela de fogo? Vocês acham que vão aceitar Jesus? O pastor diz que se tu não aceitar Jesus, tu vai para casa sem ele, né? O cara doido por mais um dízimo. O cara doido para aumentar a arrecadação dele, né?
para vocês aceitar Jesus, quando aqui em Efésios 1:4 diz que ele nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo, e esse cão guloso mandando tu aceitar Jesus, tu não tá com essa bola toda não, cara, para aceitar Jesus. Quem é que aceita Jesus? O dono do mundo vai esperar para que vocês aceitem ele. Sabe de nada vocês, cara. Vocês não sabem de nada porque vocês não procuram. Vocês não procuram ler a Bíblia. Vocês procuram servir o cão guloso, o pastor. Aí vocês vivem desse jeito. Então, gente, vocês precisam acordar, né? Porque senão vocês vão morrer no seco, gente. Entendeu? Vocês vão morrer no seco. Eu vou só ler uma coisa para fechar aqui, que já chegou a hora. Vou ver se dá tempo. Falta 2 minutos, olha. Vou ler bem ligeiro aqui, ó. Não vai dar tempo não. Mas eu vou ler só aqui, olha. Vou ler só aqui, João 10:34, ó. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar. Então, nós para Deus, os filhos de Deus, são deuses, gente. Nós somos deuses. O pastor diz que nós somos condenados, desgraçados, que nós não valem nada, que vocês são o germe de Jacó, né? Vocês precisam receber, gente, essas coisas aqui. Entende? Vocês precisam receber isso aqui. Entende? E vocês, enquanto vocês não entenderem, ou procurar entender a Bíblia, né, espiritualmente, né, e deixar de viver na lei de Moisés, vocês não vão entender nada. Entende? Então, eu queria agradecer mais uma vez aí, pediria mais uma vez para vocês se inscreverem no canal aí, dá o like aí, compartilha, tá? E até a próxima.